E aí, tropa, como vocês estão? Tudo bem? Bom, esse vídeo aqui é um remake de um vídeo meu muito antigo, não tão antigo assim, sobre o Nintendo 64. Mas só antes, deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, o canal tá pequeno, tá começando agora. E por favor, aí, dê uma moral, por favor. Ajuda pra dar as contas aqui, tá? Tô brincando. Vamos lá falar sobre o Nintendo 64. O Nintendo 64, ele foi mostrado ao mundo na Space World em 1995. E, bom, ele, na época ele tava com o nome de Ultra 64. E, bom, acabou que em 1996 ele foi lançado nas Américas, Japão, Europa, Brasil, de forma oficial graças a Playtronic. E, bom, o console fez um extremo. Bom, o console ele não foi um extremo nada não. O console na realidade ele foi atropelado pelo PlayStation 1. Bom, lá um pouco no final do vídeo eu explico por que ele foi um fracasso que eu acabei de falando. Mas, bom, vamos lá. O console ele era bem mais poderoso do que o PlayStation 1. Diferente da concorrência que era em 32 bits, ele era em 64 bits, ou seja, era bem mais poderoso que a concorrência. Sim, isso é verdade, ele é bem mais poderoso. Mas não é porque ele é poderoso que ele vendeu mais. Não, mas tá, tudo bem. Mais pra frente eu vou falar sobre algumas coisas. Bom, a primeira coisa, eu vou falar sobre alguns jogos que eu considero os melhores jogos do Nintendo 64. E o primeiro, ele é o clássico que veio junto com ele. Você já sabe que é o Super Mario 64. O Super Mario 64 foi lançado junto com o Nintendo 64, foi um grande carro-chefe no negócio. E, mano, tipo assim, eu não sei dizer em palavras como esse jogo foi revolucionário. No meu vídeo antigo, eu só tinha falado, ai, foi um jogo bom só. E, tipo assim, claro que eu não tinha zerado o jogo, mas agora que eu zerei ele, eu posso falar com todas as dúvidas que ele foi o jogo que eu mais gostei até então. Ele é extremamente divertido. Bom, algumas fases são muito difíceis e injustas, mas tudo bem, isso a gente releva. E, bom, ele é extremamente bom. Não tenho nada muito para reclamar desse jogo específico. Claro que ele tem os seus defeitos, claro, ele veio a ser algumas coisas devia ser um pouco datada, mas ele ainda continua maravilhoso. Eu acho que ele bate de frente com muitos jogos para ver quem levado deveria ser o melhor. Vamos falar de outro jogo que é tão bom quanto The Legend of Zelda Ocarina of Time. Puta que pariu, que jogo foda. Mano, se você nunca jogou esse jogo, vá jogar esse jogo. Esse jogo é muito foda. Bom, a versão que eu joguei e zerei foi a versão do 3DS. Porque você pergunta, ai, porque tipo assim, eu achava que ela por causa de gráficos melhores, só isso. E também porque muita gente fala que era bem mais fácil jogar nessa versão. Então por isso que eu joguei nela. Mas tá, outras coisas também. E que bom, esse jogo ele tem a maior nota do Metacritic, tanto da crítica como do público. Meu amigo, esse jogo é foda, não tá em palavras. E eu fiquei muito feliz quando anunciaram um remake do Switch 2 pra ele. Eu não sei como vai ser o remake, né? Mas espero que seja um bom remake. Bom, outra coisa também é que, bom, esse jogo ele definiu que será jogos de aventura. O Super Mario 64 definiu que serão jogos de plataforma 3D. E esse jogo definiu como serão jogos de aventura. E outra coisa também é que, pra falar aqui pra vocês, Super Mario 64, curiosidade é que Super Mario 64 será desenvolvido por Super Nintendo usando os chips do Super FX. Só que ele foi portado pro Nintendo 64. Não foi um porto, mas na realidade foi. Eles preferiram fazer o Nintendo 64 que tinha mais processador do que o Super Nintendo. Mas tá. Aí já tá aqui no final do vídeo mesmo, né? Então vamos lá falar sobre algumas coisas que eu preciso falar pra acabar com logo esse vídeo. Vamos lá. O motivo que o Nintendo 64 tecnicamente foi um fracasso são alguns fatores. O primeiro é que ele chegou 2 anos depois que o PlayStation e o Sega Saturn lançou. Outro motivo também foi que, bom, o console em si, mesmo ele sendo poderoso, ele usava os cartuchos. E os cartuchos eram bem caros na época, mais caros do que o CD do PlayStation 1. Ou seja, era bem mais caro. Outro fator também é que, bom, como ele usava cartuchos, os cartuchos têm um armazenamento muito pouco. E as empresas, como Square e outras, preferiram trabalhar com a PlayStation, que tinha os CDs, que tinha muito mais de armazenamento. No fim, o Nintendo 64 teve muito pouco jogo. Já a PlayStation teve muito mais jogo. E por causa disso, acabou que o Nintendo 64 ele é um console que mesmo assim o público amou. Tô zoando, né? Porque nesse vídeo, nessa parte aqui eu ainda tô escrevendo o roteiro, tá? Foi mal. Mas tá. Mas na verdade mesmo, o que eu acho do Nintendo 64? Naquele vídeo eu só falei, é um console perfeito, que nunca será esquecido. Sim, ele é perfeito? Não. Ele nunca será esquecido? Sim.
Mas ele não é perfeito e também tem suas falhas. A sua falha, que eu acho que eu falo que é a maior falha dele, é o fato do seu controle. Puta que pariu, que controle horrível. Eu não curto nem um pouco o controle do 64. Eu acho ele muito ruim. Outra coisa também é como ele teve poucos jogos. Uma parte dos jogos não teve a mesma qualidade que os demais. Super bem que eu diga. Mas tá bom. Não tô aqui só pra descer pau em outro console, né? Bom, se eu fosse dar uma nota pro Nintendo 64, eu acho que eu daria um 7,5 ou um 8. Mas tudo bem. Esse final do vídeo é isso. Espero que tenha gostado. Se puder aí compartilhar, eu seria muito grato. É isso. Tchau.